O eixo 1 são as demências, então é a parte final. Então aí eu vou contar para vocês saberem qual que é o problema, mas na verdade quando você chega aí geralmente tem pouca coisa para ser feita. Todas as medicações que tem são paliativas. Tá? E o que é a demência? Olha, todo mundo tem que ficar demente? Não. Se você for ver, naquele gráfico ali, à medida que a faixa etária aumenta, ela fica mais frequente. Tá? Mas por volta de 60 anos ela é muito rara, ó, só 1,5%. Depois ela vai subindo. Mas mesmo quem tem mais de 90 não é obrigatório ficar demente. Mais de 50% estão bem. O cérebro está funcionando. Tá? E se for ver as causas, a maior parte é doença de Alzheimer. Está aqui 62% e tem essa mista com a vascular, que também é Alzheimer. Então, 3/4 é Alzheimer. Tá? E você tem a demência vascular, que seria um entupimento das artérias do cérebro, que vai morrendo o cérebro aos poucos. Né? Vai dando pequenos infartos e dá demência também. E tem outras causas que eu vou nem falar, que são bem mais raras. Tá? Então, 75% é Alzheimer. E por que ocorre o Alzheimer? A gente não sabe direito, mas a suspeita é que sejam essas duas proteínas anômalas. É o beta-amiloide e o tau fosforilado. Tá? Então, essas proteínas, a beta-amiloide acumula nas sinapses e o tau acumula dentro da célula do neurônio. Os dois matam as células, acabam matando. E quais são as causas? A diabetes, a glicose elevada, a intolerância à glicose é a maior delas. Tanto que falam que o Alzheimer é diabetes tipo 3, né, para enfatizar isso aí. E quando você tem diabetes tipo 2, você tem muita insulina. Por que acontece? O corpo fica insensível à insulina. Então o pâncreas produz mais ainda. E aí tem excesso de insulina. A enzima que degrada a insulina em excesso é a mesma que degrada o beta-amiloide, então ela fica muito ocupada, é uma das causas. Isso também causa inflamação no cérebro. Tá? Distúrbio do sono. É por isso que eu escrevi o livro do sono. Faz parte desse projeto. Já vou falar sobre isso. E a alimentação errada, né? E gordura abdominal. Eu vou falar também mais sobre isso. Tá? E a genética é importante? Mais ou menos. Tem um conjunto de genes, são poucos, que quem tiver, que é menos de 1% da população, vai ter Alzheimer com certeza. E geralmente precoce, por volta de 50 e poucos anos. Tá? Mas é uma minoria. Os outros genes todos, eles aumentam a chance, mas eles não são determinantes. Esse gene que é o mais estudado, a POE4, olha só, se você não tiver, tem 5 a 7% de chance. Se você tiver, 15 a 16, uma cópia. Se tiver duas cópias, 31 a 40. Mesmo assim, não é 100%. Então a genética influi, mas ela não vai determinar. Agora, quem tem a genética ruim, já tem antecedentes na família, tem que se cuidar mais do que os outros. Tá? E tem não sei quantos genes que podem dar Alzheimer. Uns 100 genes, sei lá, é uma quantidade enorme. Bem, aí você tem o teste neuropsicológico, aquele que eu falei, com o neuropsicólogo. Ressonância, ela mostra alterações indiretas, como a atrofia do hipocampo. O hipocampo é o órgão do cérebro que grava a memória. Tá? A gente não sabe onde a memória é guardada, mas é o hipocampo que registra. Se não tiver hipocampo, não tem memória a partir daquele momento. Tá? O PET scan, antigamente não tinha um exame para mostrar o Alzheimer, agora a gente já tem. Só que ele é muito caro e o governo não quer cobrir, pelo menos para esse fim. Você pode dosar o beta-amiloide e o tau no sangue, só que o governo também não quer cobrir. Tá? Custa por volta de uns 4 ou 5 mil reais cada exame desse que eu falei. Então, pelo SUS não tem. E está desenvolvendo a IA, analisando a ressonância, encontrando outros padrões, né, que vão poder dizer que essa pessoa está com doente ou não. Tá? Os tratamentos que a gente tem hoje são muito fracos. Eu não vejo ninguém melhorar quase nada, se é que melhora. Tem a promessa de imunobiológico, né, só que é caríssimo. Está por falta de $20 mil o tratamento. Não tem pelo convênio também. E não vai resolver, porque o Alzheimer, quando chega a um certo ponto, já morreu o neurônio. Você não tem como trazer eles de volta, muitas vezes. Então, você pode melhorar um pouquinho a mais, mas eu não acredito que vai ter uma cura para isso. A cura é você evitar que aconteça, tá?